Muito boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe nessa noite. Vamos rogar a Ele a permissão para darmos início aos nossos estudos na noite de hoje, pedindo a Ele que nos instrua, nos ilumine, nos esclareça, nos auxilie a tirar lições do conto da noite, que a gente possa entender a mensagem e buscar refleti-la e aplicá-la em nossas vidas. Abençoe, Senhor, nossos lares, abençoe, Senhor, os hospitais, os asilos, os presídios, todos os lares da nossa cidade de Jales, de toda a região, e pedimos pela humanidade inteira, Senhor. Pedimos que seus mensageiros estejam conosco cada vez mais, nos ajudando a superar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Sê conosco, Senhor, nesse instante e para sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, continuando o livro No Roteiro de Jesus, do Espírito, são contos do Espírito Humberto de Campos, vamos ler o conto número 27, a história número 27, que se intitula O Oráculo Diferente. Meu feiticeiro do Velabro, informava Túlia Prisca à mulher de Cusa, em Cafarnaum. É prodigioso. Então, aqui, a gente se situar, né? Mulher de Cusa era a esposa de Cusa, que trabalhava para o rei Herodes, né? E ela era Joana de Cusa. Então, com certeza, essa Túlia Prisca é uma amiga dela, uma conhecida dela, né? Porque ela fazia parte da alta sociedade ali de Cafarnaum, né? E essa Túlia Prisca, uma romana pelo nome, né? Então ela fala, Velabro é uma região lá de Roma. Então, ela falando, meu feiticeiro do Velabro é prodigioso. Imagina que venho à Judéia e aconselho dele, interessado em minha felicidade. É oráculo dos melhores. Trouxemo-lo da Acaia. Na derradeira viagem que meu tio, o procurador Amiano, por lá realizou a emissão administrativa. Lê os presságios e sabe antecipadamente quem vencerá em qualquer dos jogos do circo. Descobre criminosos e indica, com absoluta precisão, o local a que se acolhem objetos perdidos. Então, ela fala do feiticeiro que ela encontrou, né, numa outra região, na Acaia. O tio dela trouxe ele da Acaia, desse feiticeiro. E ele sabe adivinhar quem vai vencer nos jogos do circo, né, do circo romano. Tem aqueles jogos, tem as corridas de bica, tem os jogos lá, né? Descobre criminosos e indica o local onde estão objetos perdidos. Então, é um adivinho, né? Joana, que a ouvia atenciosa, mostrava singular estranheza na expressão fisionômica. Então, Joana ficava olhando ela, né? Após ligeira pausa, continuou a Patrícia a romana, né? Piscando os olhos. Druso, meu marido, apaixonou-se por Messia, a esposa de Flacos. O ciúme estrangulava meu coração. Tentei abrir as veias e morrer, mas Tissafernes, o meu mago, resolveu o problema. Aconselhou-me a viagem de recreio e assegurou-me que outros homens simpatizariam comigo, como vem acontecendo. Deixei os filhinhos com as velhas escravas e a galera solucionou o resto. Tenho gozado bastante. Quando voltar, se Messi insistir na introdução, o encantador fabricar-me-á decisivo unguento. Ficará mais feia que as bruxas do Esquibim. Então, olha a cabeça. Tem uma pessoa que conhece, chamada Messi, que está se aproximando, né? Está interessada, segundo ela, no seu marido. Então, ela ficou desesperada, pensou até em se matar, mas o bruxo
deu um conselho para ela pegar uma viagem, se afastar, que outros homens se interessariam nela. Então, eram costumes bem, digamos assim, licenciosos, né? Então, ela tinha filho, deixou com as escravas e entrou na galera, né, no barco, no navio romano, e foi para a Judéia. E aí ela fala, se a Messi insistir, ela vai falar com o feiticeiro, ele vai fazer um unguento, que ela vai passar no rosto e vai ficar mais feia que as bruxas do Esquilino. Esquilino também é um outro bairro, pobre, lá de Roma, né? Longo intervalo caiu sobre a conversação. Então, Joana nem tinha nem que falar. Joana só ficava ouvindo, né? Contudo, a ilustre forasteira prosseguiu. Joana, talvez não me conheças suficientemente. Devo confessar-te, porém, que gosto de consultar os feiticeiros de qualquer condição. Ouvi falar de um deles que se torna famoso nesta província. Sei que lhe frequentas a roda. Não poderás conduzir-me ao mago Nazareno? Então, alguma fofoca corre, né? Ela sabia que a Joana frequentava, né, o grupo de Jesus e tinha ouvido falar nele, achando que era um feiticeiro também, um homem que fazia adivinhações, esse tipo de coisa. Então, perguntou para ela, será que você não pode me levar até ele, né? A interpelada fez o possível por esquivar-se. Então, Joana tentou, de toda maneira, esquivar-se, né? Não lhe cabia perturbar o mestre com visitas levianas e inúteis. No entanto, a insistência venceu. E em breves minutos, Jesus recebia-as na modesta residência de Pedro. Então, ela foi lá. No olhar dele pairava a melancolia sublime de quase sempre. A jovem matrona intimidou-se. Aquele homem não se nivelava aos vulgares ledores de sorte. De sua fronte partiam forças incompreensíveis que lhe impunham respeito, e não soube tratá-lo senão por senhor, copiando a reverente atitude da amiga. Não conseguia dissimular o próprio assombro. O nazareno parecia ignorar-lhe a elevada posição hierárquica. Não se biografava, não comentava os êxitos que lhe assinalavam a passagem junto do povo. Encarava de frente, sem falsa superioridade e sem servilismo. Então, Jesus olhava de frente, sem se mostrar superior, mas nem também se mostrar submisso a ela, como irmão, né? Isso sim é a humildade de Jesus, porque nós sabemos a grandeza dele, do Espírito. E como trabalhador seguro de si, atento ao quadro das próprias obrigações, esperou que a visitante falasse os motivos que a trazia. Constrangida pelo inesperado, indagou com desapontamento. Ela ficou, né, não esperava, né? Ela ficou intimidada, chamou ele de Senhor, e Jesus esperou que ela falasse, né? E aí ela meio assim, sem jeito, ela não esperava uma figura como essa, né, como do Cristo, perguntou, Senhor, conheceis o mago Tissafernes que nos serve a casa? A gente fica até achando graça para as crianças, né? Jesus entreabriu os lábios num sorriso amoroso e respondeu, existem adivinhos em toda parte. Confundida pela observação inteligente, Túlia receou um novo mergulho no silêncio. Ela ficou com medo de ficar no silêncio, porque ela não sabia o que falar, né? E aí falou, venho até aqui buscando-vos o concurso. Que deseja de mim? Perguntou o mestre sem afetação. Meu marido desviou-se do meu devotamento. Tenho sofrido amarguras que os servos mais desprezíveis não conhecem. Que dizeis a isto, Senhor? Que a dor, bem compreendida, é uma luz para o coração. Quer dizer, eu nunca esperava esse tipo de resposta, né? Oh, mesmo quando somos ofendidos? Sim. Não deveremos revidar? Nunca. E a justiça? A justiça é uma árvore estéril, se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Desejais dizer que se meu esposo desvaira, cumpre-me
pagar por ele? Nem tanto. A felicidade é impraticável, onde não haja esquecimento das culpas. Insinuais que devo perdoar a meu esposo tantas vezes quanto forem necessárias. Túlia, irritada, descontrolou-se e observou. Druso é um devasso. Tem sido implacável algoz. Compete-me respeitá-lo e amá-lo mesmo assim? Por que não? Tornou o mestre. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Então, também tudo adequado à época, né? Mas perdoar é uma atitude do coração, a pessoa não guardar mágoa. Ele fala, Jesus fala, né? A felicidade é impraticável, onde não haja esquecimento das culpas. Então, se a gente guarda mágoa e ressentimento, é impossível ser feliz desse jeito, né? Porque ela seguiu o conselho do feiticeiro, viajou, se divertiu, mas estava com aquela ferida no coração, estava magoada com o marido, com ódio até, né? Cabe-me, então, voltar, reassumir a governança doméstica e retomar a responsabilidade da educação de meus filhos, como o animal que se deixa atrelar ao carro insuportável? No sacrifício reside a verdadeira glória, disse Jesus imperturbável. Oh, reclamou a Patrícia desencantada. Tissafernes, o mago da minha confiança, conciliou o meu recreio, a alegria. Não posso duvidar dele. É um oráculo completo. Tem respostas infalíveis. Vê os nossos deuses e ouve-os sempre. Fixando o Senhor, espantadiço, objetou. Admitis, porventura, esteja ele errado? O mestre sorriu e respondeu. A voz de nossa consciência não pode concordar sempre com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. E não tendes novidades para mim? Venho de tão longe e não me agradais? Que mensagem recolherei na visita? Rogo ao Pai, disse Jesus, muito sereno, que a ilumine e abençoe. Nesse instante, Joana apresentou as despedidas. E lá fora, conturbada talvez pela imensa claridade do céu, casada aos reflexos diamantinos do lago, a nobre romana falou desapontada. Decididamente, este oráculo não é o mesmo. Então, muitas vezes, procuramos pessoas, gurus, religiões, que falam aquilo que a gente está desejando, né? Quantas vezes a gente pensa, não, você tem que seguir os seus impulsos, mas e meus filhos, né? Não, os filhos, eles que se virem, né? Que alguém cuide deles, você não é escrava. E assim serve para o homem também, né? Uma pessoa que quer abandonar os seus deveres, a pessoa fala, é isso mesmo, você tem direito a seguir os seus propósitos, né? Nós estamos aqui na Terra de passagem, e cabe a nós, se queremos a verdadeira felicidade, cumprir os nossos deveres, que eles nos libertarão das culpas do passado que nós trazemos dentro de nós. É óbvio que aqui ninguém fala em aceitar a violência ou coisa parecida, mas dentro das possibilidades, primeiro, perdoar, porque isso faz bem para a gente. E segundo, atender aos alvitres da nossa consciência, buscando nos deveres, principalmente quando temos pessoas que dependem de nós, buscando nos deveres o que nós precisamos fazer e nunca fugindo dos nossos deveres por qualquer desculpa que seja. Então, essa é a reflexão da noite. Jesus não é um oráculo que vai nos dizer aquilo que desejamos, mas aquilo que é preciso fazer. É como se a gente fosse ao médico e o médico receita para a gente alguns remédios, receita certas atividades, certas práticas, certas alimentações, certas dietas que são importantes para a gente não quer, né? Mas aquelas são aquelas
a receita do médico é aquela que vai nos salvar da doença, nos salvar, às vezes até do óbito mesmo, né? Mas a gente não quer. Então, Jesus, como médico de nossas almas, tem as suas prescrições, tem os seus conselhos. E aí cabe a nós buscar segui-lo ou continuarmos fazendo o que a gente sempre fez, seguindo os nossos impulsos, nossos desejos, e sendo sempre caindo nos mesmos buracos, nos mesmos precipícios que a gente já caiu no passado, nessa ou em outras encarnações. Então, que Jesus nos ajude, nos ilumine, nos ajude a estarmos com Ele, a buscarmos Ele, a nos afinizarmos com a sua proposta de vida. O Evangelho não é uma proposta para que em algumas horas por semana nos dediquemos ao Senhor. Essas são as atividades que nós temos coletivas, mas o Evangelho é uma proposta de vida, principalmente de vida íntima, de mudança de sentimentos e de pensamentos, de abandonarmos o orgulho, abandonarmos o egoísmo, abandonarmos o ódio, abandonarmos a revolta e buscarmos a paz, a alegria, a gratidão dentro de nós, renovando nossas atitudes, nossos pensamentos e, com isso, renovando nossas atitudes perante Deus, perante o próximo e perante a vida como um todo. Então, que possamos compreender isso e continuar, se estamos nesse caminho, continuar sabendo que é lento. A mudança é lenta. Mesmo quando a gente vai no médico, o médico fala assim, ó, toma um remédio e agora você vai ficar bom amanhã. Isso não acontece. Se estamos com algum problema, ele vai aos poucos sendo modificado. E a mesma coisa acontece no campo da esfera espiritual. Buscamos Jesus como nosso médico divino, ele nos propõe, nos ajuda, nos acompanha, mas temos que ter paciência conosco mesmo, né? Com a gente também, para que sabendo que a gente, aos poucos, é que a gente vai se modificando e se curando dos nossos problemas espirituais. Então, muita paz a todos, que o Mestre nos abençoe, tenhamos um ótimo final de semana, uma ótima semana que vem, e que o Mestre possa estar sempre conosco, nos orientando, nos esclarecendo e nos abençoando sempre. Que assim seja.